Vamos lá, caras. Agora a gente vai falar de dois processos aí, que são os processos de ebulição e de evaporação, tá? O que nós temos para saber sobre esses dois processos? Primeiro, eles são processos do tipo vaporização. Então, são processos de vaporização. Aquela vaporização que nós estávamos falando, tá? Onde nós temos o calor latente de vaporização, por exemplo. E por serem processos de vaporização, são basicamente processos onde você vai ter a água ou qualquer outra substância passando do seu estado líquido para o estado gasoso, tá ok? Então, nos dois casos, nós temos água passando do estado líquido para o gasoso. A primeira diferença entre eles é a velocidade com que eles ocorrem. A velocidade onde eles ocorrem, tá? Como assim, professor? O processo de evaporação, que é esse daqui, ele é muito mais lento do que o processo de ebulição, tá? Ainda bem, isso garante com que a gente tenha recursos hídricos aí disponíveis, por exemplo, nos açudes, tá? A evaporação, ela ocorre muito devagar, enquanto a ebulição, ela ocorre muito rápido. Então, eu vou colocar aqui, ó, evapo, tá? Botar só evap, tá ok? Ela é lenta. E a ebulição, ebu, ela é rápida. Tá ok? Pronto. Outra diferença marcante entre as duas é que a evaporação, ela acontece o tempo todo, enquanto a ebulição, ela necessita de uma temperatura de ebulição, tá? Como assim, professor? É o seguinte, ó. Eu vou colocar isso como sendo precisa de um ponto crítico. O ponto crítico é exatamente uma temperatura específica onde isso acontece. A ebulição, meus caros, ela só acontece para a pressão nível do mar a 100 graus Celsius, tá ok? A evaporação, ela pode ocorrer a qualquer temperatura. Qualquer temperatura. Tá ok? Então não existe um ponto crítico para a evaporação. Ela acontece o tempo todo a qualquer temperatura. Já a ebulição, ela necessita que você alcance essa temperatura, tá? Para uma determinada pressão. Tudo bem? Pronto. Outra diferença entre elas é a região onde elas acontecem. A evaporação, ela acontece de forma superficial. Então, vou colocar aqui, ó, a evapo, ela acontece na superfície. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Evapo, ela acontece na superfície. Tá ok? E a ebulição, ela acontece em todo o líquido. Tudo bem? Então, ó, enquanto a evaporação, ela acontece principalmente nessa região aqui, ó, na região mais superficial, a evaporação, a ebulição, desculpa, ela vai acontecendo em todo o líquido, através da formação de bolhas. Então, vai se transformando o líquido em gás dentro, ao longo de todo o líquido, e essas bolhas, elas vão subindo, tá? Agora, o que a gente tem que entender aqui em termos de evaporação e ebulição? É o seguinte, caras. O processo, deixa eu apagar isso aqui, tá? O processo de evaporação, tá? Ele é basicamente um desprendimento das moléculas que estão aqui no líquido para o ar, tá? Ou seja, nós temos o líquido composto por milhares, tá? Um número de uma ordem extremamente grande de moléculas de água. E essas moléculas, elas ficam aqui na interface entre o líquido e o gás, tá? Aqui, entre a água no estado líquido e aqui, por exemplo, o ar. Só que essas moléculas, elas estão agitadas, então elas vão recebendo energia do Sol, tá? A radiação solar. E elas vão recebendo, aí vez por outra, alguma consegue uma energia suficiente e se desprende
e passa para o estado gasoso. Então elas conseguem romper as ligações que elas têm ainda, só que de forma bem amena. Tá, ok? E onde é que ocorre principalmente a evaporação? A evaporação ela acontece principalmente em açudes, e ainda bem que ela acontece em açudes, porque ela é lenta e ela não precisa estar a 100 graus Celsius. Já pensou se a gente entrar no açude a 100 graus Celsius? Complicaria, na verdade? E já pensou se ela fosse muito rápida? A água do açude ia embora muito rápido. Outro local onde a evaporação acontece é na secagem de roupas. A água que evapora da roupa que você coloca no varal, ela não vai via ebulição. Porque se ela fosse via ebulição, a sua roupa teria que estar a 100 graus Celsius. Então, as moléculas de água elas vão se desprendendo aos poucos da superfície. Tá, ok? Que elas vão adquirindo energia suficiente, e vez por outra, uma sai outra. Já a ebulição, ela ocorre de forma totalmente diferente. Primeiro, o líquido tem que alcançar uma temperatura crítica e ela acontece em todo o líquido. E como ela acontece? Ela pode acontecer lá embaixo, aqui em cima, e quando eles rompem as ligações entre as moléculas, vão se formando bolhas. E essas bolhas, como são menos densas, elas vão subindo, tá? Até que alcançam a interface líquido-gás, aqui é líquido-ar, e escapam do líquido e passam aí para o estado gasoso, tá ok? Então, basicamente, essa é a diferença entre evaporação e ebulição.